Eu e Vitor Vieira, mais uma vez, a nossa conversa semanal, vamos abordar assuntos relevantes, importantes para a política nacional, para a política de Israel, as convergências que estão ocorrendo. Mas antes eu acho que a gente tem que começar a apresentação fazendo como nós estabelecemos, indicação de leitura. Perfeito, né? Vamos lá. Olha, recomendo este livro aqui, O Livro Negro da Nova Esquerda, com autores argentinos Agustín Laje e Nicolás Marques. O livro, cada autor se debruça sobre dois aspectos importantes das contingências políticas muito próprias da esquerda atual, moderna. Basicamente, o feminismo radical, o ativismo gay. O livro ele traça por meio de uma excelente pesquisa, um paralelo entre os dois movimentos e como eles passaram a funcionar como ponta de lança da revolução no início do século XXI especialmente. Então ele faz uma pesquisa muito vasta, demonstra toda a sequência, o encadeamento de fatos desde o comunismo primitivo, podemos dizer assim, dos escritos de Engels, passando pelos revisionistas, como na Escola de Frankfurt, e o advento das modernas ideologias de gênero, e aí por diante. Então, para quem quer entender de que forma isso surgiu, emergiu na nossa cultura, esse livro aqui é fundamental. E ele tem toda uma pesquisa, como eu falei, histórica, mas traz uma vasta biografias de cada um dos principais personagens que elaboraram essas filosofias nefastas contra as quais temos que lutar cotidianamente. Essa é a minha indicação. Beleza. Estiveste em Brasília para a posse do Bolsonaro, parte do seu ministério lá, foste um convidado lá do chefe da Casa Civil da Presidência da República, sim, hoje ministro Onyx Lorenzoni. Lá percebeste certamente um clima que eu acho que tu deverias transferir para nós todos aqui, nos relatando o que foi essa experiência. Sim, então, eu tive a distinção, né, tive a possibilidade de estar presente na janta oficial de posse do presidente Bolsonaro e no dia seguinte na posse do novo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A janta foi no Palácio Itamaraty. Sim, no Itamaraty. Uhum. Então, mas como tu estava falando, eu corroboro, assim, o clima era um clima de muito otimismo, a gente percebia, mas não um otimismo fruto de uma mera esperança, não é? Do novo, que isso é inerente ao novo, é inerente à mudança, mas algo mais, eu diria, um otimismo calcado nas ações já que vinham sendo praticadas até mesmo antes de assumir, pelas indicações dos ministros, pelos discursos que vinham sendo adotados. E esse otimismo então tinha como fundamento essas ações adotadas pelo governo. Estive ao lado, pude cumprimentar personalidades do mundo político, ministros, governadores, novos governadores, em especial o governador Witzel do Rio de Janeiro, com quem eu estava ao lado do rabino Rav Weitman e Rav Leib de Brasília, Rav Weitman de São Paulo. E Witzel ele recentemente fez uma viagem a Israel, então ele se aproximou e demonstrou o seu apreço, não é, pelo Israel e o respeito imenso que ele adquiriu, que ele já tinha, mas que se confirmou por Israel e todas as parcerias que ele, para o seu Estado, pretende fazer, que ele já vem anunciando. Eu conversei com embaixadores de outros países, em especial a que mais se destacou para mim, com quem eu pude sentar na mesa, a embaixatriz da República Tcheca. Ela, ao longo da nossa conversa, ela disse que essa atitude, esse movimento do Brasil em direção, mudando os rumos da sua política externa, se alinhando com a verdade e sendo um dos pioneiros na mudança da embaixada, entre outras coisas, mas esse como um símbolo dessa mudança. A República Tcheca será um dos países, segundo o que ela me disse, que também adotará essa postura, pretende mudar a embaixada
de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, se vê que é um movimento imparável, né? Que está tendo desdobramentos, e como o próprio Netanyahu pronunciou num discurso na ONU, ele disse para a ONU, não me esqueço, foi um discurso muito firme, ele falou: a ONU condena Israel de uma maneira desproporcional, ele cita lá os números, 90% das condenações da ONU na Assembleia Geral são contra Israel, na Comissão de Direitos Humanos existe uma condenação anual contra Israel, enquanto países que cometem as maiores atrocidades são esquecidos. Ele fala: mas se a ONU pensa que não há como mudar isso, pense de novo, ele fala, porque o mundo está mudando. E o mundo está mudando. E eu pude presenciar essa mudança, né? Então foi uma distinção que vou guardar para sempre. E eu percebi no povo, né? Acima de tudo, assim, o povo nas ruas de Brasília, falando com motoristas, no dia da posse, diante de toda aquela massa, as pessoas identificadas, eu diria assim, não era aquilo como se via antigamente, aquelas milícias cooptadas, aqueles militantes pagos. Por exemplo, nas antigas posses tu não via a cor verde e amarela, não é? Sim, nunca. Não tinha cor verde e amarela. Então era uma outra coisa, completamente diferente, uma realidade que nós temos que nos regozijar. Eu acho que ali houve, Francisco, uma simbologia muito importante. Não é uma solenidade assim, um dia como esses de posse, é essencialmente ritualístico, não é? Mas esses rituais são revestidos de significados muito importantes, significados candentes, né? Carregados de sentimentos. E eu notei uma coisa: eu fiquei no dia da posse, na frente da televisão, olhando, pensando comigo, o Francisco está lá, e olhando cada um daqueles momentos da posse, desde por volta aí das 2 horas da tarde até o começo da noite, quando aí terminou tudo naquela solenidade, naquela recepção lá no Palácio do Itamaraty, Sim. na sede do Ministério das Relações Exteriores. Sim. E eu pensando comigo, mas meu, que coisa impressionante. Durante o dia inteiro, não só em Brasília, mas também no resto do país, não se teve um único sinal de violência, de tumulto, de agressão, de tiroteio, de bomba, nada. O país numa calmaria total, completa e absoluta, assistindo a uma transmissão de posse, na maior naturalidade, como se fosse você trocar de calça após um banho. Sim. Hã? Sim, foi uma transição notável. O próprio chefe de Estado americano mencionou, destacou que em poucos países deram efetivar tal efeito, não é? Sim. E aí o que se vê? Logo após a posse no dia 1º, é uma terça-feira, dia 2, dia seguinte, uma quarta-feira, abre o mercado, o famoso mercado. O tal mercado. O tal mercado. E o que vai acontecer? Aconteceu o que devia acontecer, né? Recordes O recorde total de movimentação na Bolsa de Valores do Brasil, né, que é hoje conhecida como B3, e isso significando o quê? Significando uma confiança absoluta no desenvolvimento dos negócios e da economia brasileira. Especialmente dadas as declarações do ministro Paulo Guedes, mas pode-se dizer também do Moro, certamente. Todo é um conluio de fatores, não é? Um conluio de fatores. Sim, uma conjugação Exatamente. de fatores. Mas veja bem, normalmente episódios assim costumam carregar alguma incerteza. Sim. Neste caso e neste momento parece que as incertezas foram removidas. Há um clima
de confiança muito grande, que foi transferido para o país inteiro, do meu ponto de vista, por todo aquele ritual acontecido ali em Brasília naquele dia, não é? Claro. E isso começa a se refletir no cotidiano, na vida, dia a dia dos brasileiros. Na quarta-feira, as ações dispararam e o dólar caiu, como deveria acontecer, em normalidade. E começou a acontecer. E vai acontecer muito mais, eu acho. Veja bem, desde que o Bolsonaro foi eleito no dia 29 de outubro, tudo vem transitando numa tranquilidade notável de lá para cá. Sim. Não há sobressaltos no mercado, nem coisa nenhuma, nem nada, né? O Joaquim Levy assumiu no Banco Central. Qual foi uma das suas primeiras medidas? Mandou cortar imediatamente o tal programa interno no Banco Central, que era o de capital de giro para as empresas. Isso existia como uma grande vigarice, porque as empresas retiram lá um dinheiro a custo abaixo da inflação, tiram o dinheiro, não jogam em giro nenhum das suas próprias empresas, mas fazem especulação financeira. Aplicações do mercado, especulações financeiras com o dinheiro de quem? O dinheiro nosso. Claro. Nosso, dinheiro do povo brasileiro. Ó, aqui, ó, corta essa porcaria aí. Acabou com uma brincadeira. São algumas atitudes assim, claro, aparentemente simples, mas que são decisivas, claro, definitivas. Aí pergunta-se, bom, qual é a importância desse negócio aí? Isso tem muita importância? Não, não deve ter uma importância grande demais, mas é mais pelo simbolismo que carrega. Exatamente. É a orientação que se dá e a mensagem que se passa. Sim. E aí o Paulo Guedes já deu uma entrevista, o ministro da Economia, anunciando, olha, o Brasil vai ser completamente diferente. O Brasil virou o Cabo da Boa Esperança, o Brasil tem um novo horizonte à sua frente. Nós vamos mudar, e vamos mudar muito. Eu quero narrar aqui um fato que eu acho que pouca gente... Eu não vi nada disso na imprensa até agora. Nada disso. Mas a imprensa brasileira, toda ela corrompida pelo esquerdismo, porque é uma forma de corrupção, não é? Sim. Ela não consegue mais analisar e ver as coisas que estão à frente do seu nariz. Ela perdeu o contato com a realidade. Sensibilidade, né? Ela não tem mais percepção do real. real. Parece que ela sofre de uma dissonância cognitiva. Né? Exatamente. A realidade não representa nada mais. Ela vive dentro de uma bolha, elabora e está cometendo um suicídio. Claro que sim. Porque a gente pode perceber, a Folha de São Paulo está basicamente quebrada. A Folha de São Paulo não vende menos jornal hoje do que vendia há 50 anos atrás. Sim. Vamos por assim etapas. Por olha aqui, ó. A Veja. A Editora Abril acabou. Acabou. Foi vendida a troco de banana por simbólicos 50 mil reais. Eles, na verdade, entregaram as dívidas. Toma essa porcaria, porque eu não quero mais ficar com isso, porque isso tem um endividamento muito grande, eu não vou botar dinheiro meu dentro disso. E os herdeiros saíram correndo e entregaram lá para quem? Para essa gente do mercado financeiro, que são conhecidos como fundos abutres, que compram empresas praticamente falidas, fazem uma limpeza dentro da empresa, fazem um monte de operações, fatiam e depois vendem em partes. A Editora Abril ainda tem partes muito poderosas dela, sim, como a gráfica e enfim. Bom, mas este primeiro grande grupo familiar das comunicações brasileiras foi pro vinagre, acabou. Porque o maior capital de um grupo de comunicação ou de um jornalista é o prestígio. É o respeito que ele tem do público pela qualidade da informação. A credibilidade. A credibilidade. Quando a credibilidade vai para o vinagre, você pode injetar bilhões de reais ali, porque você não vai mais recuperar aquilo. Aquilo já está morto.
E é o que aconteceu. A Editora Abril é um corpo morto, é um zumbi que se mantém em pé, porque não avisaram ainda que morreu. Não, segue para o mesmo caminho, como você estava dizendo, o Grupo Folha de São Paulo. E, o pior de todos, a Rede Globo. É aí que eu queria chegar a te perguntar até. Como isso está, qual a realidade disso tudo que nós estamos falando, bem, com relação à mídia televisiva? Rede Globo, o império da Rede Globo dos Marinhos, ele está ameaçado de fato? Sim. Porque eu ouço muita notícia há muito tempo dando vazão a esse tipo de coisa, mas ainda não notamos. Meu ponto de vista, a Rede Globo não permanece mais 2 anos com a família Marinho no seu comando. O que significa dizer, ela não vai acabar, mas ela vai ser vendida, passada... Empresa internacional. Com toda certeza, provavelmente com aquele mexicano, Slim. Por quê? E que mudança isso trará na prática para, enfim... Eu não sei te dizer, porque... A maneira da Globo fazer televisão, isso vai acabar a Globo está num momento completamente paranoide, louca, enlouquecida. Tanto os seus executivos e proprietários e acionistas, quanto o corpo funcional. Aí, por corpo funcional, eu destaco 2 tipos de profissionais. Os jornalistas e os artistas. O Rio de Janeiro é uma coisa de doido. O Rio de Janeiro é uma cidade que é tomada pela criminalidade, pelas drogas, pelas armas, assassinatos, uma coisa de maluco. E esses caras ali da zona sul do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico, Leblon, Ipanema, o pessoal do Projac, Copacabana, esses caras vivem num outro mundo, numa outra esfera. Esses débeis mentais, porque... Esses caras são os que ficam estarrecidos quando a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, fala que menino usa azul e menina usa rosa. Ficam estarrecidos, se descabelam em público, no entanto convivem plenamente com 60 mil assassinatos por ano. Senhor. Nunca se escandalizaram não se escandalizam com isso. Não. Veja bem, você tocou no ponto. A dona Damares fez uma figura de linguagem. Claro. Ou linguagem metafórica. Sim. Você diz que menino usa azul, menina usa cor-de-rosa. Vá nas portas das maternidades, nos hospitais para ver. Hã? Não é verdade? Não, Vitor, a hipocrisia. Os nenéns nascem. Muitos homens e mulheres, muitos casais que se escandalizaram com isso, depois foram se mostrando as fotos de família desses casais, alguns artistas, nas suas redes sociais, em que os seus filhos estavam vestidos de azul e suas filhinhas vestidas de rosa. Mas não importa, isso, como eu estava dizendo, isso é uma questão metafórica, portanto, isto é uma representação. O que ela quis dizer? Assim, há que se entender o contexto. Claro, mas o que ela quis dizer? É relevante. Olha que as coisas têm que ser tratadas de acordo com a sua real natureza. Nada mais, nada menos do que isso. Menino é menino, menina é menina. Tu conhece alguém que tenha nascido de uma outra forma que não seja menino ou menina? Isso é uma loucura, até mesmo nós temos hoje em dia que discutir esse tipo de coisa. Então ela está Mas isso é o que o marxismo faz, né? Mas voltando à Globo, o que interessa é o seguinte: a Globo se comporta hoje como um grande abutre que está sobrevoando lá em cima e olhando para baixo para identificar onde está a carniça que ela irá atacar. Carniça, em geral, é o seguinte, ou o alvo, um subsídio, o animalzinho mais fraco que está escapando ali da família dele, e é aquele que nós vamos atacar. E identificaram, diz, olha, a Damares parece ser a figura mais frágil deste governo. Erro de análise completa dele. Haverão de... Não, erro total, porque a Damares, se há alguém que tem realmente um gigantesco suporte social por trás de si, a biografia dela é absolutamente ela tem todo o mundo evangélico brasileiro atrás dela. Sim. Tá entendendo? Não, possui uma biografia de serviços prestados à sociedade inquestionável. Mas eles, os débeis mentais,
não percebem mais a realidade Não, e dizem assim, é ela que nós vamos atacar, Exatamente. e se jogam para cima dela. Bom, já estão tomando coice de tudo quanto é lado, mas eles chegam ao tremendo do ridículo, e a empresa não controla mais os seus quadros. Uhum. Ela não controla mais os seus quadros. Então você pega lá um jornal televisivo da Rede Globo e aparece o seu pontual de Nova York, né? Vestido que nem um Dante, com todo em degradê, né? Terninho cor-de-rosa, camisa cor-de-rosa, gravata cor-de-rosa, tudo cor-de-rosa em tom e cirtom, não é? E a dona Renata Lopretti, apresentadora, toda de azul, invertendo papéis. Mas o que é isso? A que ponto chegaram? Sim, uma demência. forma de protestar. Demência, isso é demência. Isso é uma declaração de guerra frontal da maior rede de televisão do país, do maior grupo de comunicação do país, a um governo recém-instalado, que não completou 6 dias e que eles já estão em oposição. Exatamente. Quando você não tem coisa mais grave para apontar no governo do que a cor das roupas dos menininhos e das menininhas, é porque, e o governo tem 6 dias, é porque você enlouqueceu. Não, Qual é o destino desse grupo de comunicação? naturalmente é a sua Ocaso. extinção. O seu ocaso, a sua extinção, Sim. a sua liquidação. Assim será, se Deus quiser. Agora, outra coisa também que foi ridículo. No dia da posse, eu indo para janta, os jornalistas comentando e alegando que o governo não estava deixando que usassem os banheiros, que os jornalistas não podiam tomar água, que não sei a que ponto chegou. Não há mais escrúpulo nenhum. Não, qualquer coisa é motivo para tentar degradar o governo. Seria cômico se não fosse algo perigoso. Agora, eles estão indo... Mas eu acho que já está mais cômico, hein? Já não está mais perigoso. Já é cômico. Não é cômico, é pior do que cômico, é qualquer coisa como... Não é trágico, não é tragicômico, é um ridículo. É um ridículo, um ridículo. Quando a comunicação, os comunicadores, a imprensa, os jornalistas são vistos de maneira apatifada pela população, a suposta verdade que eles pretendam transmitir não tem mais credibilidade, não é mais aceita. Veja bem, o grupo RBS, que é afiliado da Rede Globo e que controlava a comunicação no sul do país, já entregou os anéis na parte referente a Santa Catarina. Entregou tudo. Rádios, jornais, televisões, portal de internet, tudo, toma. É hoje controlado por um industrial do ramo farmacêutico, dono do laboratório de genéricos, aí, que é o maior laboratório do país, que é o EMS. Os comentários em mercado é de que o resto da rede RBS vai, ainda agora esse ano, embora. Quem estaria já controlando efetivamente? Grupos de investidores, entre eles o grupo do Armínio Fraga, fundo de investimento. Bem, o que acontece com a RBS, que nós conhecemos tão bem? Os donos parecem já não ter ou não querer exercer poder algum sobre os seus comunicadores. Sim. E o que são os seus comunicadores? Bom, nós sabemos, 95% ali é formado por grupos de comunistas e petistas. Sim. Ou simpatizantes, no mínimo, do petismo. Enfim, isto está a caminho de uma completa liquidação. Você me perguntou o que iria acontecer. Eu não sei exatamente qual vai ser o futuro dessas coisas. Agora, algumas coisas no governo do Bolsonaro a gente já sabe. Pouco tempo após a posse, ele já saiu fazendo o lançamento, tu deve ter visto, na sua conta, da logomarca, da nova logomarca do governo,
Pátria Amada Brasil, é um vídeo, está na internet, ele lançou no Twitter dele, um videozinho com um violão muito singelo, executando acordes do hino brasileiro, e termina a voz de uma criancinha dizendo, ao fim, Pátria Amada Brasil. Só um registro, né, que eu esqueci de fazer no início do nosso bate-papo. Eu também, quando eu fui na posse do Bolsonaro, e no dia seguinte do Onyx Lorenzoni, eu fui a convite do meu querido amigo meu, Adão Paiani, e nós, no dia da posse do Lorenzoni, eu coloquei as fotos, não é? Estendemos ali a bandeira de Israel no gabinete da Casa Civil. Então, fica aqui um registro, né, que o Onyx Lorenzoni nos permitiu, né, nos deu a possibilidade de estender uma bandeira de Israel, que acompanhou a campanha do Bolsonaro, eu fiquei sabendo. Ao longo de toda a campanha, essa bandeira de Israel esteve com ele. No dia anterior ao seu atentado, ele estava com ela, envolto com ela. No dia anterior, há fotos disso, o Adão Paiani me confidenciou, eles estavam juntos, e ele sofreu o atentado, então a bandeira tem história, conseguindo estar lá, tirar a foto. Retornando, Francisco, ao começo do que eu estava dizendo aqui do Paulo Guedes e da economia, veja bem, ele vai dar um empuxo para essa economia nacional, logo. Sim. Mas logo preparem-se, ele não precisa de medida legislativa nenhuma, de aprovação de nenhum pacote pelo Congresso Nacional para dar curso àquilo que é uma das grandes promessas de campanha, que é um poderoso movimento de privatizações, de desestatizações. Desestatizar, tirar o Estado de cima do ombro da sociedade é uma coisa fundamental. Extinguir certas agências controladoras. Não tem muita importância para o momento. Porque há muito intervencionismo por meio das Claro, agências. para o momento o essencial... Como tu disse, como primeira medida. O que ele vai fazer? E aí é que eu comecei a fazer a crítica da imprensa, que a imprensa não percebe as coisas que estão ocorrendo. E as pessoas estão dizendo, farei isto, e eles não se dão conta. Quando eu menciono a questão das agências reguladoras, porque isso foi um movimento do Fernando Henrique, né, que criou a maioria. Essas agências estão todas deturpadas, é preciso revisar o papel delas. Mas essas agências, na minha visão, é que consubstancia o modelo intervencionista, social-democrata, que o Brasil... Porque elas estão completamente deturpadas no seu papel, politizadas, clientelizadas, elas não cumprem com o papel que deveriam cumprir. Voltemos. Tá. O seu Paulo Guedes vai surpreender brutalmente este país quando amanhecer uma segunda-feira dessas por aí. Pode ser essa semana. E a Bolsa de Valores estiver lá, por exemplo, com o BNDES ofertando, colocando a balcão a Bolsa de Valores, um lote de 5% do controle acionário que ela tem do grupo bucaneiro, açougueiro JBS. O BNDES tem uma fortuna gigantesca colocada dentro da JBS. O BNDES é o maior controlador privado no bloco de controle do grupo JBS. Depois da família Batista, é o Estado brasileiro via o BNDES. Bota essas ações em bolsa e tu vende instantaneamente aquilo tudo. Instantaneamente. O valor corre lá para cima porque o mercado está ávido e ansioso por papéis. Existe volume de recursos no mercado que não encontra oferta de papéis. Começa a colocar lá papel. Hoje coloca do JBS, amanhã coloca da ex-Vale do Rio Doce, depois de amanhã coloca não sei o que, e assim vai. O Estado brasileiro, via o BNDES, tem participação acionária e de controle em mais de 4.000 empresas, grandes empresas brasileiras.
Especula-se que o Estado brasileiro, via BNDES, tenha participações superiores a R$1 trilhão dentro dessas empresas. O Paulo Guedes já disse que vai fazer isso. Ele chamou o Joaquim Levy, que estava muito bem empregado lá fora, morando nos Estados Unidos. Vem para cá. O teu papel será este. O grande empurrão do processo de privatização e desestatização começará por aí. E quando isso tudo der certo, e dará certo, não tem por que dar errado, este Congresso Nacional, que é um Congresso totalmente reformado, totalmente não, mas mais da sua metade, o que mais se reformou, renovado, dará ao governo Bolsonaro o que ele está precisando para mudar. Isso tudo é que eu digo, que eu chamo, que eu entendo como um empuxe de vitalidade, sim, de empreendedorismo, de renovação aceleradíssima da vida nacional. E o fim de um discurso carcomido, de uma cultura retrógrada, atrasada, que imperou neste país desde lá da década de 40, com Getúlio Vargas. É o fim do populismo, nas suas variadas matrizes. Né? Populismo econômico, populismo cultural, populismo político, sim, enfim, não é? Uma outra coisa que eu acho que nós devemos destacar entre os discursos de posse dos ministros, que me chamou muito a atenção, o do novo ministro das Relações Internacionais. Ah, sim. E que se combina um pouco com o novo ministro da Educação, em que ambos tocam num ponto muito interessante que é presente hoje, é eminente ao que há de mais exponencial no conflito político internacional no mundo, que é a questão do globalismo versus os nacionalismos, não é? E eles mencionam isso, eles dizem o quanto haverá de se lutar contra a influência do globalismo. Então, o que significa esse globalismo? Do que eles estão falando? Eu entendo que se faz muito uma confusão entre as pessoas quando ouvem a palavra globalismo, confundem, mas como pode ser contra globalismo? Afinal é uma coisa boa, é inevitável o mundo se globalizando. Eu digo que isso é uma confusão. A globalização é uma coisa, o globalismo é outra. Globalização é um fenômeno eminentemente econômico, não é? De inovações tecnológicas que de fato isso é inevitável e que tendem a trazer muitas benesses para a nossa sociedade. Globalismo é um fenômeno eminentemente político. Tu concorda comigo? Ele tem um caráter programático, político programático, de intervenção, sim, sim, de atentado às soberanias. Sim. E é contra isso que... E uma das formas que esse modelo impera e se expande os seus tentáculos pelas diferentes nações é por meio das organizações do terceiro setor, as ONGs. Então, aí, exatamente. Então, eu achei muito bom que isso foi destacado por esses ministros. Sim. Porque há aí muita corrupção, desvirtuamento da verdade, desinformação. E essas ONGs servem, eu não posso generalizar, mas em sua maioria certamente servem nada mais nada menos para atentar contra as soberanias nacionais. Sim, senhor. Veja bem, conversamos aqui sobre o olhar da mídia. Vamos ver quem é o mais fraquinho para atacarmos. Inicialmente eles elegeram 3 do recentíssimo governo do Bolsonaro para atacar. A Damares Alves, que havia feito aquela declaração de que encontrou Jesus. Sim, eles subiu na goiabeira. Aí os caras, vem cá, quem mata Deus não pode aceitar uma ministra que encontra Deus. Exatamente. Né? Então tem que assassinar a reputação da ministra. Afinal, a ministra encontra Deus. E eles são de esquerda. Eles mataram Deus. Eles não podem permitir continuidade, poder de alguém que encontrou Deus ao subir na goiabeira. Eles têm que ridicularizar a mulher. Mas esta mulher, de tonta, ela não tem nada. Certamente não. Certamente. E vão levar um cortado dela. E muito menos de covarde. Ela é muito combativa.
Mas imagine, Não vai, rapaz, não vai calar ela combate desde pequena. Desde pequena, é uma heroína. E quais são os outros dois ministros? Eu já vou chegar lá, deixa eu só te concluir dela. Ela assumiu e primeiro ato dela no ministério, mandou cortar um gigantesco contrato de 40 milhões de reais, Sim. assinado pela FUNAI com a Universidade Federal Fluminense. A Universidade Federal Fluminense é um dos maiores antros da esquerdalha no país. E para que era este gigantesco contrato feito entre a FUNAI e a Universidade Federal? Era para a Universidade Federal Fluminense desenvolver uma criptomoeda para as tribos de índios controladoras de reservas nacionais indígenas. Meu chapa, meu caro, meus caros, era o primeiro passo. Território eles já têm. Vamos dotá-los de uma moeda nacional. Terceiro passo, separa do Brasil. Os Yanomamis, por exemplo, têm área no Brasil e na Venezuela. Daqui a um pouco são declarados uma nação independente mundial. É um processo que não pode ser descartado. A dona Damares falou assim, ó, corta esse contrato aí, não tem esse dinheiro. Vejam bem, o Brasil tem 400 mil ONGs. Essas ONGs levavam do orçamento nacional brasileiro 20 bilhões de reais por ano. ONG você funda em 24 horas. Com 9 pessoas você funda uma ONG. O PT contratou, que como eu já te disse, 9 pessoas por ONG. Vamos arredondar para fazer cálculos nossos aqui bem rápidos assim. Olha que eu sou ruim de cálculo. E eu 2. Meu negócio sempre foi filosofia, história, política. Vamos ver o que vai dar isso aí. 400 mil vezes 10, dá 4 milhões. Tá. Contratadas e mantidas por ONGs com dinheiro vindo do orçamento da União, 20 bilhões de reais por ano. Isso dá para tu manter um exército de esquerdalha muito bem remunerado. Inacreditável. Fazer aquela politicalhada com índios, negros, prostitutas, tudo quanto é suposta tudo minoria. Exatamente. Explorando de fato essas pessoas. Grupos feministas. Essa é, na minha visão, a real exploração. No conceito de exploração, aí está a exploração como de fato. A dona Damares já foi lá e deu-lhe um corte nele. Aqui. Sim. E essas ONGs o fazem alegando querer incluí-los, quando na verdade faz justamente o contrário. Não, e acusando a sociedade regular, capitalista, de ser excludente. Quando na verdade é o contrário. Perguntaste quais eram os 3 ministros. Sim, depois da Damares. Alvo principais eleitos por ele. A Damares, ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, o ministro Vélez Rodrigues da Educação. Vélez Rodrigues, nada aí por acaso. Colombiano, brasileiro naturalizado. Né? Sim. E o... Que foi indicado pelo Olavo de Carvalho. E o terceiro, também indicado pelo Olavo de Carvalho, que é o ministro das Relações Exteriores. O Vélez Rodrigues eu conheci pessoalmente. Intelectual. É um intelectual, um historiador, um homem que estuda as ideias políticas, conhece a história política brasileira mais do que qualquer um neste país. Eu sei por experiência própria. Conheci-o pessoalmente, ele veio passou uma semana quase comigo e com meus parceiros na época aqui em Porto Alegre, quando eu idealizei e realizei um seminário que durou quase uma semana no Centro de Convenções do Hotel Plaza São Rafael, a propósito dos 100 anos de Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, ex-presidente da província do Rio Grande do Sul, figura absolutamente proeminente do positivismo e do Partido Republicano. Discípulo de Conte. Né? Discípulo de Conte. Do Rio Grande do Sul. O positivismo esteve presente na história brasileira, na fundação da República Brasileira. E eu trouxe como figura maior deste seminário um professor brasilianista da Universidade de Illinois, Chicago,
professor doutor Joseph Love. Ele está vivo ainda, só que me parece que agora já está aposentado. O Vélez Rodrigues foi um dos convidados para passar aquela semana aqui como debatedor naquele seminário. Ele conhece profundamente a história política brasileira. Não tem nenhum outro intelectual brasileiro que se alce acima dele. O cara mais preparado que tem no Brasil. Se fosse um ministro trotskista, podia ser até russo, que não tinha problema. O Araújo, no Ministério de Relações Exteriores... Um diplomata de carreira. Sim, sim. Tem que ser derrubado, porque imagine, esse cara é anti-esquerdista. Veja bem, o PT, quando assumiu o poder no Brasil, ele criou o sucedâneo da Quarta Internacional Comunista, a Quarta Trotskista, que de Paris, e o senhor Marco Aurélio, o chanceler da dona Dilma, ele... De Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Este homem tinha sido dirigente da Quarta Internacional em Paris. Ele e o comando da Quarta manda que todos os grupos trotskistas entrem para a fundação do PT. Ou seja, eles colocaram todo o trotskismo no PT. E o PT volta a fundar, pós-queda do Muro de Berlim, uma internacional comunista para suceder a terceira do Stalin e a quarta dos trotskistas, que tinham ido à falência com a queda do Muro de Berlim. Eles recriam uma internacional comunista com o Foro de São Paulo. Tá. Imaginei que tu fosse chegar aí. E cheguei. E aí eles alcançaram um poder quase planetário dessa gente. Eles não podem entregar tudo isso de mão beijada sem resistir. Claro. E o que acontece? O nosso chanceler Araújo toma posse lá dia 2, né? E viajou agora sexta-feira, que foi já dia 4. Viajou para Lima, no Peru. A Folha de São Paulo escreveu um artigo dizendo que seria o primeiro grande teste dele, que ele tinha alta chance de se desmoralizar frente ao Bolsonaro por não conseguir sucesso. Bom, a resolução que saiu de Lima é mais um torpedo, mais um tremendo torpedaço naquele bolivariano comunista lá de Caracas, no seu Nicolás Maduro. Incrível. Esse é o cara que eles estavam dizendo que ia se dar mal. Não, o cara teve um tremendo sucesso. Eles não cansam de errar, né? Não. Não cansam de pagar mico. Você teve lá em Brasília, o Francisco. Infelizmente você não conseguiu lá conversar. Nem daria mesmo. Sim. Rapaz, eu vi uma cena transmitida pela televisão, você não conseguiu ver porque você estava lá dentro do Palácio Itamaraty. Na hora em que chega o Netanyahu... Eu vi, né? Eu estava vendo. Eu estava vendo pelos vidros? Na janela. Aberta, ali, na hora em que chega o Netanyahu, aquele povo na frente do Palácio do Itamaraty começa a gritar Israel, Israel, Israel. E o Netanyahu sai do carro. Não. Ele dá sinal de que ele vai passar por trás do carro e ou ficar de longe abanando para aquela massa que estava ali saudando Israel, ou que se aproximaria. E aí ocorre uma cena inacreditável. Um agente do Mossad se coloca na frente dele, o corpo na traseira do carro, o corpo inteiro, abre os braços, não deixa ele passar. Segurança, né? Aí ele não afrontou o agente, mas ele volta para a porta do carro. Sim. E sobe no estribo do carro e aí se projeta para cima do carro e fica abanando pro povo. Para desespero daqueles agentes. Um deles fica grudado no casaco dele, atrás dele, puxando ele para... E a Sara, a mulher dele, quando vê aquilo tudo, se aproxima também do lado do Netanyahu. Bom, qual é o clima ali? O clima é o seguinte.
Eu digo que é uma pena que você não tenha conseguido falar com eles, ô Francisco, porque aconteceram coisas importantíssimas nessa presença dele no Brasil. E em Brasília ele falou também com o Mike Pompeo, secretário de Estado americano. Esse secretário de Estado americano transmitiu para ele uma decisão americana. E o Netanyahu tinha encaminhado um pedido lá para um pacote de pedidos ao governo americano. 11 questões. Aí o Mike Pompeo diz assim, ó, 10 foram aprovadas. Uma está bloqueada, proibida, impossível. Qual era essa uma proibida? Israel estava vendendo lá uma esquadrilha de 10 ou 15 jatos F-15 para, não me lembro bem se Sérvia ou Croácia. Aí o governo americano vetou. Não mesmo. Mas, aí é que vem o detalhe. O Bolsonaro já anunciou que fará sua primeira viagem internacional em março para Israel. O que é outra coisa absolutamente simbólica. Você acha que ele vai lá só para vender carne do Brasil para Israel? Certamente não. Ou para assinar um contratinho lá para botar uma usina de dessalinização de água no Ceará? Acho que ele vai fazer isso, essas coisas. Mas é muito mais. Certamente. É muito mais. Esta conexão Brasil e Israel, ela vai se aprofundar em muito, muito, muito. E a primeira coisa que vai acontecer lá, eu acho, quero passar essa informação para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, eu acho que o Brasil vai fazer uma forte compra de jatos caças de Israel. Porque Israel tem os jatos israelenses voam 24 horas por dia, estão sempre no ar. Ou em operações ou em treinamento de pilotos. Então Israel usa muito jato e precisa estar sempre comprando e renovando suas esquadrilhas de jatos. Israel tem jatos para liberar imediatamente para o Brasil. Sim. E o Brasil hoje é um país francamente ameaçado de todos os lados na sua defesa, porque não tem defesa. O Brasil hoje conta com... A aeronáutica não existe mais no Brasil, as Forças Armadas brasileiras, mas a aeronáutica tem hoje uma miserável esquadrilhazinha pequenininha de antigos F-5. F-5. Nossa, anos 70. Israel está usando os F-35. Sim. O Brasil tem umas formaçõezinhas pequenas de F-5. Esses aviões não têm como combater as poderosas esquadrilhas venezuelanas, Venezuela quebrada, falida. O país numa miséria do cão, mas os russos encheram a Venezuela de caça Sukhoi de última geração. E o Brasil está sob a ameaça da Venezuela. E no mar o Brasil não tem como fazer a guarda da costa brasileira, do mar brasileiro, e está sendo espolhado por frotas de pesqueiros chineses e outros que vêm aqui roubar. Roubaram escandalosamente. Então o Brasil precisa imediatamente de aviões. E quem tem no mercado para entregar? Israel. E aviões de alta competitividade e eficácia. Sim, são ainda até hoje os mais utilizados para operações militares, são os F-15 israelenses. Exatamente. Então, Bolsonaro deve ir a Israel e negociar um pacote militar com Israel, da máxima importância, representando a compra de aviões caça, e um segundo acordo também militar envolve a base espacial de Alcântara, lá no Maranhão. O Brasil fabrica satélites, mas o Brasil tem problemas quanto ao lançamento desses satélites. Ele está desenvolvendo foguetes para fazer o lançamento, mas esses foguetes caem, eles se desorientam
O Brasil não domina a tecnologia. Enquanto isso, Israel já é bem sucedido na missão de colocar satélites em órbita. Sim, Israel está no espaço há um bom tempo. E o Brasil quer ingressar neste ramo mundial de lançamento de satélites, produção de satélites. Esse vai ser um outro ponto. E o resto virá na esteira. Este vai ser um primeiro grande passo do relacionamento do Brasil com Israel, porque aqueles caças que o Brasil comprou da Suécia ainda vão demorar para chegar ao Brasil. E o Brasil não pode ficar indefeso esse tempo todo. Isto é o que leva com urgência... tendo em vista que certamente as relações terão uma tensão maior entre natural. Brasil e Venezuela, natural, né? Claro. Então, claro. de fato, a Venezuela sendo suprida pela Rússia com armamento, tu tem toda a razão. O Brasil não pode se dar o luxo de ficar vendo sem fazer nada, porque afinal de contas do outro lado existe uma ditadura, um ditador, e a última salvaguarda de uma ditadura sempre é a guerra. Ah, com certeza. Historicamente, não é? E ele está já numa situação limiar. Então pode ser que a guerra aconteça. Com certeza. Contigo. Bom, então como havíamos programado, estabelecido com vocês, nós encerramos o programa com a porção semanal da Torá, a que nós chamamos de Parashá Ashavua, porção da semana. A semana foi lida a porção chamada Parashá Bo. Bo significa em hebraico chamado, venha. Estamos numa história muito conhecida por todos, quando Moisés vai ao faraó pedir que liberte o seu povo. Anteriormente Moisés foi chamado por Deus nas chamas das oliveiras, da árvore, no monte. Moisés pergunta, e aí começa o que eu quero estabelecer aqui como ensinamento dessa paraxá. A narrativa, para que tenhamos o contexto, é a de, como eu falei, Moisés indo ao faraó, sendo chamado por Deus para ir ao faraó pedir que liberte o povo judeu da escravidão, do jugo do Egito. Se sucedem as 10 pragas, é uma história conhecida, todos nós conhecemos. Então qual o ensinamento que eu quero extrair daqui para passar para vocês? É desde o chamamento de Moisés. O chamamento, quando Moisés vai a Deus, Deus o chama e Deus o diz: retira tuas sandálias, pois este solo é sagrado. Essas são as palavras do Senhor, do Eterno. E Moisés é persuadido, no entanto, discute com Deus muito. Aqueles que leem atentamente vão perceber o que nós judeus chamamos de chutzpah. E isso nos caracteriza como povo, e por isso somos o povo eleito, assim dizem os rabinos. Por sermos chutzpah. Chutzpah quer dizer o quê? Teimoso. Cara de pau, né? Discute com Deus. Deus te diz, vai tu libertar meu povo, mas diz, mas eu tenho a língua enrolada, mas eu não sei falar direito, mas eu não sou o cara certo. Mas Deus está te elegendo, cara. O que tu está discutindo, né, meu? Aqui no Rio Grande do Sul, antigamente, a gurizada dizia murrinha. Murrinha. Judeu é murrinha. Uhum. E aí vem o centro do que eu quero dizer. Moisés pergunta a Deus, mas quando eu chegar lá, o povo vai perguntar, qual o teu nome? E Deus diz, eu sou aquele que é, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diz para eles que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E depois, ao longo da paraxá, ao longo da porção, Moisés vai tendo toda a narrativa. Moisés vai falando ao povo que será tirado do cativeiro, vai ser libertado, mas ele nunca fala para o povo promessas de liberdade, ele nunca diz que haverá uma vida melhor. É uma coisa que passa batido, realmente chama a atenção. Ele não diz, vamos sair do cativeiro, ele diz, nós vamos sair do Egito. E a única coisa que ele menciona como finalidade daquela saída é que ele fala em 3 vezes. 3 vezes acontece ele falar a mesma frase para a memória dos nossos filhos, para que nossos filhos lembrem-se que fomos escravos no Egito, para tratarmos os outros lembrando que nós sofremos, para nunca abusarmos dos outros, porque nós fomos escravos no Egito. Então aqui eu entendo 2 lições tiradas do Rebbe Lubavitch. Primeiro, a importância
das gerações, do ensinamento da tradição, já colocada na própria Torá, no texto cru da Torá. A importância de passar a mensagem para os filhos de saber que tu pertence a um povo, uma tradição, uma história. E o povo judeu é, como Eric Wegelin fala, a primeira civilização histórica. Uhum. E o próprio Deus fala e dá essa mensagem ao dizer: diga a eles que sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho uma história, vocês têm uma história comigo, uma aliança que se perpetua na história. E então esse é o ensinamento da Paraxá que eu carrego, uma lição de que a família, a história, a tradição é fundamental para a existência do povo judeu, e assim deve ser para todos os povos. Perfeito, Vitor? Foi uma honra. É um prazer, uma alegria. Essas nossas conversas se repetirão semanalmente. Semanalmente. Um Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.